Minha história começou como tantas outras. Eu estava num momento frágil, desacreditada da vida, e por um amigo em comum eu o conheci. No começo era tudo novo, e eu fiquei encantada com tudo que ele me mostrava. Era como uma criança reaprendendo a viver. Tudo com ele era diferente, e tinha que ser. Ele não aceitava ser só mais um na minha vida. Ele queria fazer a diferença. Nosso relacionamento foi ficando mais forte. E como todo relacionamento, por muitas vezes eu preferia ficar com ele do que sair com os meus amigos ou estar com a minha família. Eu sempre ia na casa dele. Ele até falava frases que me faziam acreditar que ele sempre estaria comigo onde eu fosse, mas na minha casa não dava. Tudo bem, eu me sentia bem na casa dele. Comecei visitando-o uma vez por semana, mas na medida que o relacionamento foi ficando mais intenso, quando reparei, estava dedicando 6 dias da semana para ele. Saía do trabalho e corria para poder saber mais dele, saber suas histórias, vislumbrar uma vida inteira de felicidade ao lado de alguém que finalmente me amava como eu era. Bom, na verdade era isso que ele dizia. Ele me amava como eu era, mas aos poucos me fazia me sentir mal se eu usasse uma roupa mais curta. Acabei tirando meus piercings, porque ele não gostava também. Tinha uma tatuagem pequena no ombro, que ele fez eu me arrepender de uma forma que eu tinha certeza que tinha cometido o pior pecado do mundo ao fazê-la. Mas claro, ele cuidava de mim. Ele não queria marcas no meu corpo, já que eu pertencia a ele. E esse sentimento de finalmente pertencer a alguém, depois de tanto sofrimento, me acalentava. Era bom saber que ele estaria lá por mim, assim como eu tinha determinado que estaria lá por ele. Era incrível como ele sabia perdoar todos os meus defeitos. Tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha pensado, tudo que eu tinha tentado ser diferente do que ele gostava. Ele perdoava. Isso era muito incrível e eu queria aprender a ser como ele. Não demorou muito para eu querer oficializar a nossa relação. Prontamente, tudo foi preparado e eu disse meu sim diante do pastor. Eu chorei. Tive certeza que nunca poderia estar mais completa, mesmo já não ouvindo mais as músicas que eu gostava, porque ele tinha um gosto muito específico e ficava triste se eu não ouvisse as músicas dele, nem lembrando o quanto eu gostava de sair para bater um papo num bar com meus amigos, ou que preferia cabelos curtos ao invés dos compridos que ele tanto amava. Tudo bem, eu o amava e ele tinha me resgatado da minha vida vazia. Como eu podia sentir falta de todo o resto? Não podia. Eu vivia ele 24 horas por dia. Falava dele para todas as pessoas que ainda estavam ao meu redor. E eu não sei porquê, mas muitas delas, as poucas que ainda conversava, foram se afastando. Elas diziam que eu tinha mudado. E eu tinha mesmo. Hoje eu tinha alguém para cuidar de mim. Diferente delas que estão por aí perdidas, vagando de bar em bar, fazendo tatuagens, trocando de namorado o tempo todo. Gente suja. Não reconheciam que o que eu estava vivendo era o verdadeiro amor e que valia tudo, tudo mesmo, para deixá-lo feliz. Na casa dele eu não gostava muito das pessoas. Como estava convivendo muito com eles, parecia que eles sabiam tudo da minha vida, sem às vezes nem ter conversado comigo, e me julgavam por isso. Tudo que eu fazia estava errado e diziam que ele não gostava de coisas desse tipo. Não tinha amigos em casa e não tinha amigos na casa dele. Nada nunca estava bom para eles e eu resolvi me concentrar nele apenas. Era por ele que eu estava ali. Convivendo mais com ele, eu fui conhecendo seu passado. O meu ele não fazia questão de saber. Ele queria que eu tivesse nascido naquele momento. Como eu fiz, eu renasci para viver essa história com ele. Ele me dizia o quanto eu era importante, mas ele realmente não queria saber de mim. Ele dizia que já me conhecia muito bem, então eu nunca falava de mim. Mas ouvia histórias e histórias das pessoas na casa dele. Histórias em que ele se vangloriava de ter maltratado quem tinha duvidado dele. No começo pareceu normal, somos humanos, querer dar o troco em quem desafia a gente é normal até. Eu via as pessoas contarem essas histórias como se fossem histórias para criança dormir, como se fosse uma coisa boa. Aquilo foi me fazendo mal.
Cada uma das pessoas do passado dele, que não gostavam dele, ele deu um jeito de castigar, sabe? Como se fosse o dono da verdade. Ops, isso era um pensamento que eu não podia ter. Ele era tão bom pra mim. Como eu ousaria duvidar de que o que ele fazia era o melhor? Afinal, ele era bem mais velho, mais vivido. Ele me fazia acreditar que ele sabia o que estava fazendo. Minha sensação de ser cuidada e de ter paz, finalmente, foi diminuindo quando meu pai adoeceu. Precisei da ajuda dele. Foi uma fase muito sofrida. Até então, ele sempre dizia que podia me ajudar, que queria meu melhor. Mas eu vi meu pai morrer aos poucos, sofrendo, e sabia que ele podia me ajudar, mas ele não me ajudou. Ele disse que era para o meu bem. Aliás, isso começou a ser comum. Ele dizia que eu podia contar com ele, mas tudo de errado que dava na minha vida, ele não fazia nada para me ajudar. Cadê o companheirismo que ele mesmo pregava? Que estaria comigo em todos os momentos. Quando eu disse meu sim, eu estava disposta a entregar minha vida para ele. Mas o que ele estava entregando para mim? Deram muitas coisas erradas. E tudo que dava errado e ele não me ajudava quando eu sabia que ele podia me ajudar, ele se fingia de morto. Chamava e ele não respondia. Todo mundo lá na casa dele dizia que era para eu aprender, que era porque eu andei fora da linha, que eu merecia o que acontecia. Ai, como eu odiava aquelas pessoas. Como elas podiam saber do meu relacionamento com ele? Mas é verdade. Tudo o que estava acontecendo de ruim era porque eu merecia. Eu tinha sorte de ele me amar mesmo com tantas falhas. Na verdade, eu era um ser humano pequeno e desprezível. E nossa, eu não sei por que ele me amava tanto assim. Mas ele me amava, mesmo eu sendo pequena assim. Como todo relacionamento, acredito eu, com o tempo eu comecei a sentir falta dos meus amigos, de jogar conversa fora num bar. Comecei a sentir falta de ouvir minhas músicas. Me perguntava o que havia de errado comigo. Se eu tinha tudo em casa, por que eu queria ir lá fora? E não, claro que ele não me proibia de ir a lugar algum. Ele só dizia que era melhor não, porque ele não ficaria feliz com isso. E eu queria agradá-lo, afinal, ele tinha me salvado. Ele era bom para mim. O tempo passou e tudo de bom que acontecia na minha vida, ele estava do meu lado, para que eu lembrasse que aquilo só tinha sido possível porque ele tinha deixado. Já tudo de ruim, ele, ao invés, de novo, de me ajudar, falava que era para o meu bem, que ele sabia o que estava fazendo quando não me ajudava. Eu vivi anos nesse relacionamento de amor em que eu podia ser eu mesma, na teoria, mas que eu não tinha mais identidade. Fiquei em depressão e só me dei conta de que meu eu interior não existia mais quando comecei a reparar que outras pessoas à minha volta pareciam ter mais dele do que eu. Eu não sou ciumenta e nunca tive problema dele ter sempre um monte de gente em volta. Fico até orgulhosa. Mas comecei a me desesperar e quase fico louca implorando atenção. Me olha, me ouve, eu tô aqui. Nada, sem respostas. Eu tinha dedicado minha vida inteira para ele e não sentia mais aquele amor incondicional que as palavras dele me diziam no início. Eu não era digna, isso eu sabia. Ele ficava comigo por dó, mas agora nem isso mais? Será que era porque eu queria às vezes tomar uma cerveja? Será que era porque eu gostava de às vezes ir ao cinema com amigos só para me divertir? O que eu tinha feito de errado para ele deixar de gostar de mim? Na casa dele, perceberam como eu estava me afastando e todo mundo me falava que ele continuava me amando, mas que eu não amava ele o suficiente. Se ele não estava mais me dando todo aquele amor do começo, era por minha causa. Mas espera, amor do começo? Não, deixa eu entender. Ele chegou quando eu estava fraca, triste, num momento vulnerável. Falou palavras prontas e só as palavras certas para que eu me aproximasse e aprendesse a amá-lo. Com o tempo eu conheci seu passado, sem ele sequer perguntar do meu, com o argumento de que já me conhecia. Aprendi a venerar histórias horríveis dos seus feitos, porque ele era meu herói. Tudo bem ferrar com a vida de todo mundo que não joga no mesmo time, né? Não, pera. Onde foi que eu entendi que estava tudo bem mandar matar pessoas que estavam contra ele? Eu estava numa guerra, afinal? Eu estava o quê? Amando o Hitler? O pior é que em nome dele, ninguém falava mais nada com nada. Cada um tinha sua própria verdade e dizia que as ordens tinham vindo dele.
Eu sei, ele era poderoso, mas eu não podia compactuar com isso. E nossa, que saudade da Aninha, do Carlos, da Vitória, por onde eles estariam? Me peguei pensando nisso, quando fui interrompida por alguém da casa dele. E não, eu nunca me senti à vontade para dizer que era minha casa também. Me lembrando do que ele fazia com traidores. Mas eu não estava traindo, ou pelo menos ainda não. Eu só queria voltar a usar as roupas que eu gosto, pintar e cortar meu cabelo. Queria ouvir pagode, rock, funk, sei lá. Queria ouvir alguma coisa diferente do que ele me fazia ouvir na casa dele todo santo dia. Eu não podia. As pessoas na casa dele me lembravam tudo o que ele tinha feito por mim e o quão ingrata eu seria se eu resolvesse largar tudo e ir embora. Sim, eu estava cogitando pela primeira vez fugir. A culpa era tão grande, era tanto amor dele para mim, que eu não entendi como eu podia não estar mais sentindo a mesma coisa. Pensei em sugerir um relacionamento aberto e teríamos o melhor dos dois mundos. E isso soou quase como uma blasfêmia. Como eu poderia amar dois ao mesmo tempo? E mais, ninguém me amaria como ele, porque eu não era digna de amor. Eu já tinha entendido isso. Mas... e se... Não, tira isso da cabeça. Sempre tem invejosos querendo influenciar, fazer o relacionamento miar. Me mantive forte e firme do lado dele, mesmo não sentindo mais nada. Não queria ser chamada de ingrata. Não queria conviver com a culpa. E isso me consumiu. A depressão piorou e eu não via mais sentido na vida. Não me sentia amada. Não via ele fazer o que todo mundo fingia demência e falava que via. Tava todo mundo louco, não era possível. Talvez se eu sumisse, conseguiria tirar um pouco da culpa que eu tava sentindo de não sentir o mesmo amor que todo mundo dizia que ele sentia por mim. Também não queria lidar com a ira dele. Ele podia ser implacável quando queria e jamais queria ser uma das suas vítimas. Eu conhecia muito bem tudo que ele já tinha feito na vida e eu não queria fazer parte daquela história de reafirmação de ego que ele precisava sempre ter. Eu vivi um relacionamento abusivo com alguém egocêntrico, que me diminuía e me fazia acreditar que ninguém no mundo era melhor que ele. Me fez acreditar que tudo daria errado sem ele e que ele era a minha única salvação. Pois bem, não era. Hoje eu me libertei. Voltei a ouvir minhas músicas, voltei a ver meus amigos e tomar minha cerveja nos finais de semana. Fui promovida no emprego porque voltei a trabalhar com vontade de viver e já marquei minha 4ª tatuagem. Porque eu demorei tanto para perceber que eu não precisava de ninguém além de mim para me amar e me cuidar. Eu erro sim, eu erro pra caramba, mas eu sou dona dos meus atos e não aceito mais ser punida por um cara egocêntrico que quer o mundo aos seus pés e que me deixava totalmente livre, se fosse para fazer o que ele queria. Não quero essa liberdade amarrada, enrustida, fantasiada de felicidade. Meu abusador tem nome e eu não fui a única vítima. Ele fala exatamente tudo isso para todas as pessoas que se aproximam. Enquanto você acreditar que ele vai te punir, se você não amá-lo, você vai estar sob as garras egocêntricas dele e de todo mundo que ainda está acorrentado, acreditando nessa história de desempoderamento que ele pregou há milênios atrás. Uns vão dizer que você entendeu errado. Outros vão tirar partes do que ele falou para ser mais coerente nos dias atuais. Mas se conhecer a verdade vai te libertar. Será que ele disse isso num momento raro de sanidade? Obrigada. Hoje eu sei que eu não dependo de você. Enfim, eu conheço a verdade. E ela me libertou.